Olá, sexto ano, estamos aqui de volta depois dessa semana aí que nós paramos um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado aí do que o Centro de Mídias e o Governo do Estado tenha preparado para vocês, mas estamos aí de volta nas aulas. Espero que vocês gostem também da aula, sobretudo desse começo da aula de hoje, que vem em continuação ao que a gente vinha discutindo. Eu sou o professor Magno. Aqui do meu lado nós vamos ter o professor Edjoel, que na verdade vai ser um professor em dupla, que nós vamos fazer uma aula em dupla hoje, né, professor Edjoel? Sim, com certeza aqui somos todos professores, né? E assim como nossos colegas que estão aí do outro lado também, fazendo a diferença aí em meio a essa pandemia aí, né? Eu quero então dar as boas-vindas aos educandos, né? Sejam muito bem-vindos aí ao retorno, depois dessa semana de parada aí, né? Tivemos a hora do recreio, que foi muito bacana com o pessoal aí. Quero também dar as boas-vindas aos responsáveis, né, que estão sempre acompanhando a gente também, e, claro, nossos colegas, mais uma vez, nossos colegas professores que estão aí na linha de frente. Lembrando, né, para a gente usar o chat sempre pensando no assunto da aula. Tá ok? E tudo a ver a nossa aula de hoje com a semana que nós tivemos aí de muita movimentação, de várias atividades, enfim. Para dar esse spoiler, vamos ver qual é a habilidade. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje do currículo paulista é concluir com base em observações de situações do cotidiano ou reproduzidas em vídeo, enfim, que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos seres vertebrados resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Tá bom? Qual o objetivo da aula que a gente tem aí como hoje? O objetivo principal é entender a interação entre esses sistemas, né? O muscular e o locomotor, o esquelético, e perceber a interação do sistema nervoso com esses dois, né? Como é que a gente vai fazer isso? Ora, a gente vai fazer isso como a gente está de costume fazendo aqui, não é verdade? Como que nós vamos fazer isso? A gente vai procurar formular hipóteses, reconhecer funções dos sistemas, observando figuras, enfim, interagir no chat, como não poderia faltar, e resolver aí algumas atividades. Tem até uma brincadeira hoje, não é, professor Edjoel? Ouvi dizer que tem. Tem uma brincadeira aí. Bom, para começar, para fazer esse disparador aí, o que você acha de observar essa figura aí de um animal? Olha só. Presta bem atenção aí. Ele não está com nenhuma pata no chão, olha só. Será que ele está se movendo? Olha só. E o que é esse animal? Pode passar para o próximo slide. E esse outro animal aí? Mas os dois não são cachorros? Pois é. Pois é. Mas eles têm alguma diferença, que pode voltar aqui para mim. Eles têm alguma diferença aí que, com base na evolução, alguns avançaram com uma característica para poder sobreviver, né? É uma característica de sobrevivência, e o outro desenvolveu uma outra característica também para a sobrevivência. Então, um pode caçar determinados tipos de animais, e, enfim, se alimentar e tirar proveito de uma estrutura, e o outro de uma estrutura. É claro que um tem velocidade, você percebeu, dá para perceber isso muito fácil, e o outro tem mais sustentação. Quer observar alguma coisa, Sim, eu professor? acho que a gente pode lembrar também, né, que a evolução aí está em ação, mas que tem a mão do homem, né? O homem sempre faz, ele escolhe alguns animais a partir de suas características, e aí ele faz cruzamentos, e aí, hoje muitas raças, né, porque os dois animais que apareceram ali são da mesma espécie, né? Entretanto, eles são de raças diferentes. O que isso significa? Se a gente cruzar os dois e um for fêmea e outro macho, vai gerar um filhote misto. Isso quer dizer que eles são da mesma espécie. Entretanto, além deles, apesar deles serem da mesma espécie, eles sofreram algumas modificações porque foram escolhidos, né, pelos seus donos e aí fizeram cruzamentos por causa de determinadas características. Então, um é melhor para correr, como o professor Magno falou muito bem, outro vai ser melhor para caçar, outro vai ser um ótimo cão de guarda, outro, de repente, vai ser um ótimo cão de companhia, e essas escolhas é a gente que acaba fazendo essas transformações aí. A gente chama isso de seleção artificial. Okay? Sem esquecer, né, professor, a própria domesticação, né? A Sim. gente fez a domesticação justamente para a gente ter um certo controle, justamente brilhante. Eu acho que dá para a gente ir para o chat, então, né? A gente com esse disparo aí e com essas palavras do professor Edjoel. Vamos escrever aí no chat, então. Eu vou te dar, pode ser 2 minutos aí, ó. Você já parou para pensar quais estruturas são responsáveis pela locomoção e sustentação dos animais?
Quais são essas estruturas? Escreva aí para mim, então. 2 minutos? Olha, professor Magno, muitas interações aqui, viu? Muitas mesmo. Eu vou citar algumas aqui, ó. A Giovana, ela falou assim: carne, ossos e sistema nervoso central. Manda beijo. Beijo, Giovana. Muito bem. A Heloíse falou pernas, patas, ossos, carnes, músculo, cérebro. Né? Então foi do mais completo, aí foi. Né? A Lilian, eu acho que é Lilian, tá? Não, é Liliana, que depois eu acho que é Fernandes. Legal. Ossos e músculos. Bom, ó, aqui muitos foram em ossos e músculos e alguns falaram carne. E alguns aqui colocaram também cérebro, sistema nervoso. Então, eu acho que falaram aí das partes interligadas que são fundamentais para a gente ter justamente a resposta do que a gente precisava, pensar nessas estruturas. Pensar nessas estruturas é pensar na carne, né, professor? Que nada mais é do que os músculos. É pensar na parte esquelética, nos ossos, né? Sim. E é pensar no cérebro, porque tem que ter um controle muito bem feito a respeito disso. Agora, por onde a gente poderia começar? Tá certa a resposta de vocês, eu acho que a participação valeu muito. Vamos começar pelos músculos, né? O que são os músculos? Né? Pode falar, professor Edjoel. Que eu acho que até você ia entrar agora, porque eu achei muito legal, até comentei aqui na hora do chat, a questão de colocar carne, né? Porque pouca gente sabe, né? Porque às vezes você vai lá no açougue e o cara quer te vender um músculo, mas olha, toda a carne é um músculo, tá bom? Até que tem uns músculos que tem um pouquinho mais de gordura, tem um pouquinho mais, né? É justamente isso, né? O músculo é uma parte. A gente tem vários tipos de músculo, quer dizer, a gente divide isso em 3 blocos, né? Então a gente pode ter esse músculo que fica marcado por essa questão que a gente chama de carne, né? Vermelha e tal. Quais são esses músculos? Pode mostrar na tela, por favor. Esses músculos são os estriados esqueléticos. Tem uma razão, evidentemente, para a gente chamá-lo de estriado esquelético. Primeiro estriado porque ele tem fibras, ele tem estrias, né? E isso você consegue perceber para aqueles que consomem carne, né? Tem determinadas carnes que tem ali umas tirinhas, umas coisas estriadas e tal. E a gente vê isso sobretudo, sabe onde? Volta só um pouquinho aqui. Quando a gente vê algum HQ, né? Os HQ, aliás, a gente queria aí fazer uma homenagem aí a um ator, né? Que infelizmente veio a falecer, que personalizava lá uma figura do HQ.
Então você vê que nos desenhos fica bem explícito isso, que o desenhista ele faz esses músculos estriados que a gente tem, todos com detalhes de estrias mesmo, para mostrar aquele físico avantajado, né? Nós temos ali o Pantera Negra, o Batman, o Superman, enfim, misturando aí um pouco desse com, né? Mas todos eles, o desenho, ele procura representar os músculos estriados, né, com um certo volume. E aí você já tem uma dica. O que os músculos, qual a função dos músculos? Além de ele dar um suporte para o corpo, não é o único, é claro, mas ele também dá uma forma para o corpo, né, professor Edjoel? Ele dá um contorno. Lembra lá dos cachorros que nós mostramos? O primeiro tem uma musculatura extremamente avantajada para dar velocidade. E o outro já tem uma musculatura para dar mais suporte, estrutura e equilíbrio. Ó, equilíbrio, velocidade, essa forma do corpo é por causa dos músculos. Pode voltar para o slide, por favor. Olha lá, então nós temos aí o músculo estriado esquelético, que são os músculos de contração voluntária, ou seja, você é que está no controle dele, por meio do seu cérebro, é claro, e conhecemos como carne, né, a carne vermelha. Aí a gente tem exemplos com os músculos da cabeça, é isso mesmo. Na cabeça tem músculo, e tem bastante, viu? E a gente vai explorar um pouquinho esses músculos da cabeça aí, dessa região mais de cima aqui do corpo humano. Tem o dos membros também, do braço, da perna, não é verdade? E das paredes do tórax e do abdômen, que eu já perdi, né? Uma boa parte aqui. Eu só tenho os outros, que são os não estriados, que graças a Deus estão funcionando bem. Você não perdeu, eles estão escondidos. Eles estão revestidos aqui com uma camada, né? Uma camada de experiência. Uma camada digamos assim, um volume de experiência vivida, de diversos alimentos que eu não deveria, e bebidas que eu não deveria consumir, né? Refrigerantes, essas coisas e tal, que são boas e, infelizmente, causam aí um revestimento não muito fora do script. Pois bem, a gente tem ainda os músculos, que são chamados de musculatura lisa. Pode mostrar o slide, por favor. Esses músculos são de contração involuntária, ou seja, você não determina, olha, segura aí o xixi, olha, né? São os músculos que revestem as paredes do tubo digestivo, da bexiga, por exemplo, e eles não têm necessariamente a cor vermelha, né? Eles podem ter outra coloração e tal. E o terceiro que eu queria mostrar para você, é um músculo estriado cardíaco. Esse aí é de uma importância e é forte o bicho, hein? Ele está ali trabalhando desde a hora da concepção, praticamente, até a hora de expirar, né, de vir a falecer e tal, ele não para de funcionar nunca, né? Ele é chamado músculo de contração involuntária miocárdio. Estou falando aí, se é músculo estriado cardíaco, adivinha do que eu estou falando? Estou falando do coração, né? Ele é responsável pelos batimentos cardíacos. Pode mostrar o slide, por favor? E por promover aí, por fazer parte, né, fundamental da circulação sanguínea. Tá legal? Vamos fazer uma brincadeirinha? Vamos, mas eu queria fazer um comentáriozinho. Não vai estragar a brincadeira, hein, Edjoel? Não vai dar spoiler, não. Hein? Eu vou falar disso só depois. Agora eu vou falar de outra coisa. É assim, quando a gente fala que o coração ele é a nossa bomba, né, para bombear o sangue, ele ficar circulando, é um fato. Mas olha só que interessante. Na nossa perna, lá onde você conhece como batata da perna ou barriga da perna, que a gente chama de panturrilha, a gente, quando está estudando anatomia, a gente aprende até que são nossos corações auxiliares. Porque quando você caminha, ele contrai, e aí passam veias e artérias ali entre a panturrilha, e quando há essa contração, empurra o sangue para cima, ajudar, né, porque o sangue está indo contra a gravidade. Então, olha a importância de se fazer caminhada, né? Existem estudos aí que dizem que, por exemplo, para quem tem problema de pressão alta, né, que meia hora de caminhada equivale a 12 horas de pressão controlada, ou a 8 horas de pressão controlada, se não me engano. Então, assim, olha a importância da panturrilha, ela é até considerada como um coração auxiliar. Então fica aí como uma curiosidade, né? A gente pode falar que tem 3 corações, né? Tem até uma cidade com esse nome. 3 corações, olha, o professor Edjoel sempre dando brilho aí para as aulas de ciência, sabe tudo de biologia, o professor.
Quer dizer, não sabemos tudo, né, professor? Mas a gente Sei procura, nada, gente, o sei que a nada. gente procura sempre compartilhar, né? Exatamente. Eu acho que assim, o legal do conhecimento é só esse. É a gente ver que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem coisa para aprender. Né? Não tem limite isso. Então, quando a gente para de estudar, a gente fica limitado. Né? O importante é nunca parar de estudar, porque a gente sempre vai encontrar coisa para aprender. Por isso que eu quero agradecer aqui ao professor Edjoel, porque essa aula cabia mais a ele. Eu falei assim, ô Edjoel, deixa eu dar essa aula. Ele falou assim, eu vou falar um pouquinho lá sobre algumas coisinhas. Eu falei, não, Magno, vai lá dar aula e tal, para eu poder estudar e aprender um pouco mais. A gente sempre tem que aprender alguma coisa, né, professor? Aí não vale a pena a gente... Poxa, eu sei o que é músculo, é aquela coisinha, mas não tem nenhuma coisinha a mais que eu possa saber. Não, tem coisas que eu posso saber. Quer dizer, eu sabia um pouquinho das coisas que eu vou falar aqui hoje com vocês, mas eu aprendi algumas coisas falando com o professor Edjoel, vendo lá no caderno do professor algumas coisinhas, algumas dicas, e estudando um pouquinho também para trazer essas informações aí para você. Por isso que é importante o quê? Que a gente sempre coloca, né, professor Edjoel? De você procurar o seu professor. Eu tive uma aula lá de movimentação, de sustentação e tal, com o Centro de Mídias, com o professor Magno e o professor Edjoel. Mas, professor, eu queria tirar umas dúvidas, o professor falou tal coisa, não entendi muito bem. Conversa com o seu professor, né? E os professores também, a gente quer agradecer, porque sempre tem aí alguma colaboração, sempre tem uma participação bacana no chat, nos ajudando, na verdade, não nos ajudando, é uma ajuda mútua sempre, né? A gente procura ajudar o professor, ouvi-lo, quando a gente fala alguma coisa aqui que não está bem aprimorada e tudo mais, ele dá uma dica, ele faz uma crítica construtiva, a gente procura melhorar, e assim a gente vai melhorando para vocês que estão aí em casa. Inclusive, a gente recebeu algumas considerações, pô, faz algumas coisinhas, algumas brincadeiras, os alunos gostam e tudo mais, a brincadeira é meio sem graça, sei lá, mas não sei se vocês conhecem a brincadeira de forca. Vocês conhecem a brincadeira de forca? Nós vamos fazer um tipo de uma brincadeira de forca, ou quando você tiver essa possibilidade de fazer aí com seus familiares, ou enfim, quando a gente voltar à escola e tudo mais, é uma boa dica para você colocar esta palavra aí que tem a ver com o músculo. E eu vou te dar uma dica que tem a ver com forca também, né, professor? É verdade, tem a ver com forca também. Por isso que eu escolhi essa. Fica a Ela tem a ver dica, com forca e tem a ver com musculatura. Nem Mas eu qual tinha é? pensado nisso. E eu coloquei umas dicas aí também de algumas vogais que estão presentes na palavra. Vamos brincar um pouquinho. Pode deixar o chat aberto, então? Olha, é um músculo esquelético, 22 letras na tela. É isso aí, ó. Vai colocando as letras aí que eu vou colocando você aqui na forca. Aqui já colocaram L. L. Gabriele colocou um L. Tem L? Eu acho que não. Vou desenhar aqui uma forquinha aqui. É assim, né? A Fernanda colocou um A. Ixi, Fernando, já vou colocar sua cabeça aqui já. Deixa eu ver. A Emily colocou A também. Ah, não, aí já Miguel colocou L de novo. Tem um pescocinho aqui já, então. A Vitória colocou I. Ih, rapaz. Não, perdão, é Vitor. Desculpa, Vitor. Vitor, não Já tem tem mais o I, I já lá, tá, já tá lá, tá né? lá. É um palavrão, né? Então, olha só. A Annelise, perdão, o Rael e a Tamires colocaram S. Tem S. A segunda letra. E o João colocou T. Tem T também. Tem T também. A Raquel colocou O, mas já tem O lá, né? Olha, Raquel, já tem aqui, vou colocar aqui o ombro. O Hugo colocou B. B? B de bola. B de bola não tem, né, professor Joel? Não. Não tem B de bola, não. B de bola não, mas com a mesma sonoridade tem. Parecido, ó. Ó, a sonoridade, vamos lá. A Gabriele colocou P, também não tem, P. P também não tem. O E já tá lá, que eu não consigo entender o nome, mas alguma coisa José. Bom, faltou, pelo que eu vi aí, já dá para colocar 2 bracinhos. Isso. Ixi, rapaz. O Isaac falou M. M também não tem. Tem. O M. Peraí, mas tem um A ali, não tem? Tem um A ali, mano. Tá? E tem um M também. Não tem? Olha. Agora, ó, a Kathleen colocou U. U não tem.
Ah, o não tem. O não tem, o não tem. Ah, Ah, legal. Ó, acabou o nosso tempo, que eu estava contando ali, perdi até 6 segundos do tempo que eu tinha. Pode fechar o chat, então. Vamos a esse músculo que o professor Edjoel também vai dar a contribuição dele. Primeiro, eu queria falar o nome dele. Esternocleidomastoideo. ah, que bonitinho o nome. Ó, que nome bonito. Tinha um A ali, não falei que tinha? É, tinha, é verdade. Ó. Esternocleidomastoideo. Esse músculo aí, tá vendo ele localizado ali, é um músculo estriado, tá vendo as estrias, dá para a gente perceber, e também de quebra dá para você perceber vários outros músculos estriados aí, você tem alguns do ombro ali, dá para ver uma parte do trapézio, enfim, esse do externo, dá para você ver outras musculaturas que estão protegidas. Esse músculo é um músculo grande que está ligado lá à cabeça, a parte da clavícula, né, professor? Sim. E esse músculo aí, ele é muito característico porque, olha só as informações, né? Eu tinha colhido essa informação que é do pescoço, que é um nome grandão, para a gente trazer essa brincadeira para vocês, espero que vocês tenham gostado. Desculpe se não teve graça nenhuma, mas é para a gente aprender com alguma coisinha mais dinâmica e tal. Ele é um músculo, é claro que está dos dois lados, né? Então, em determinados momentos que você não tem uma irrigação legal, ou por algum motivo que você deu uma torção, são problemas que a gente tem com o músculo. A gente, às vezes, tem algumas contusõezinhas com o músculo devido, é claro, ao movimento que você fez, muito brusco e sem a preparação, sem você poder dar tempo, né, para que ele tenha a elasticidade que ele deve ter, enfim, para virar e tal. E esse músculo ele pode dar um mau jeito, né, o que a gente fala, e dar o torcicolo justamente nele. Né, um músculo. E é fácil de você localizar porque ele é ressaltadão, ele é grandão e tal. Aí, aprendeu o nome de um músculo, tá vendo? Nós vamos falar pelo menos 3 nomes. O professor já falou da panturrilha, né? Vamos falar do nome de alguns. O nome não é muito importante. Sim. E, ao mesmo tempo, é. Mas a gente não quer que você fique decorando o nome, né, professor Edjoel? A gente quer falar os nomes, e de tanto você escutar esses nomes, você, o professor falou externo, vem aqui, tal, dá uma olhadinha. Você tem como buscar o nome, mas você sabe localizar, sabe alguns músculos, sabe a função deles, uma característica e tal. É para isso que a gente está aqui, tá legal? Bom, falando de cabeça, bom, você quer falar aquele negócio do externo? Não, então, é só você lembrar, primeiro, né, que é um músculo que você consegue perceber. Tá? Facilmente, né? Ele vem daqui. Então, tem gente que sente ele aqui e acha que está com algum... Tem gente que sente ele aqui e acha que está com algum problema. Não, é normal, ele está saltado aqui. E a gente tem esse osso aqui que chama externo. Externo com S, não com X. Por isso que ele chama esternocleidomastoide, porque ele vem daqui e vai até lá. Tá? Então, por isso que ele leva esse nome. É um músculo bem grandão e importante, o professor falou, para movimentar o pescoço, né? Tá bom? Eu não posso deixar de mandar aqui um abraço para a Eloá, que ela pediu muito para falar o nome dela. Muitos professores aqui contribuindo também, viu, professor? Tem alguma coisa que você queira dizer dos professores? Só agradecer mesmo. Eles colocaram letras aqui também para participar. Legal. Tá bom? Poxa, gostaram? Então, bacana, bacana. Que bom que a gente procura, não é agradar, né? Acho que não é essa palavra agradar. Não, a gente procura trazer alguma coisa de ensinar o aluno e tudo mais na aula, que possa contribuir de alguma forma, né? Acho que a palavra melhor é contribuir. Sim. De uma forma que suscite a curiosidade, né? O aluno ficar curioso, ele querer participar e tal. Porque já é um pouco chato. A aula já é uma coisa um pouco chata. Se ficar aqui todo o tempo também, né, dando uma aula, uma videoaula, uma aula online, também sem nada de uma aplicação ativa, fica ruim. Eu queria só lembrar mais uma coisinha, agora que o professor Edjoel falou essa questão, e lembrando o que eu falei também da movimentação, os músculos eles têm uma característica de você ter que ficar fazendo determinados movimentos para eles serem tonificados e não perderem ali a elasticidade, a rigidez e tudo mais. Então, é por isso que é fundamental um abraço aí antecipado amanhã, o dia do professor de educação física, do profissional da educação física. É isso que é importante, sim, os exercícios físicos, para você exercitar também os músculos, além de outras coisas também que gostaria de, já que o professor tocou nesse assunto, na verdade, o meu projeto de vida era ser professor de educação física, né? E assim, o que eu gostaria de dizer para vocês, gente, é o seguinte: valorize o professor de educação física.
Então, às vezes você tem na escola um ótimo profissional, bem formado, e às vezes você dá ouvido a boatos na internet, às vezes um cara que até dá aula numa academia comercial, mas nem formado é, né? E a gente tem que dar valorização a quem estudou, porque quando você faz exercício com um profissional de educação física, que é um profissional de saúde, o risco de você ter uma lesão é muito menor. Né? Não vou dizer que é 100% que você não vai ter, porque aí vai ter a ver com a sua biologia e tal. Mas o profissional de educação física tem que ser valorizado, tá bom? Exija, se um dia você for praticar uma academia, exija que o professor tenha a sua formação, ok? Professor de Educação Física, nosso parceirão das ciências naturais, né? Das ciências biológicas e naturais. Olha só, vou deixar um minuto no chat para você, um outro desafio, então espero que você goste, que é o seguinte. Escreva, essa geralmente pega o aluno, hein? Por isso que eu estou te deixando um minuto, tem que ser o que vem na sua cabeça, tá bom? Ó, qual você acha que é o músculo mais forte do seu corpo? Um minuto no chat. Vamos lá. Olha, professor, muitas interações interessantes aqui, viu? O Tiago falou que era o músculo do pescoço. Aí, o Carlos Henrique falou que era panturrilha. Muita gente falou perna. Perna. O Gleidson falou braço direito. Aí o Gabriel falou o tronco. O braço direito é mais exercitado, o braço direito é mais forte, ele deve ter pensado. O Guilherme falou a perna e o braço. Muita gente, a Ana Lara e muitos outros falaram o cérebro também. Puxa mas o cérebro... Ninguém falou sobre o masseter? Sobre? Masseter? Não, ninguém falou sobre Você fala masseter ou masseter? É masseter mesmo. Masseter, né? Masseter. Coloca o masseter aí para o pessoal ver. Olha só, o masseter é um músculo que está... O professor Edjoel vai mostrar ali no que ele ajuda. É um músculo da mastigação. E aí eu já queria te dar uma observação. Você sabe que você tem os dentes... Ó, ele vai servir ali, ó, justamente aquela parte da mandíbula e do maxilar, é uma união, né? E esse músculo aí ajuda na mastigação. Então, quando você... como a gente fala muito, e aqui a gente fala demais, né, professor? Mais que o da cobra. Já estou gastando quase todo o tempo. Eu quero ver para falar do esqueleto, o que vai sobrar. Como a gente fala muito, esse músculo está sempre sendo exercitado e ele deve ser, inclusive em alguns mamíferos, esse músculo aí ele tem uma força absurda, né? Mas em nós mamíferos já tem uma força muito grande. Eu só queria te chamar a atenção do seguinte, ó, fazer um esquema aqui bem ruinzinho. O masseter está aqui, ó, ele tem uma ligação aqui, ele tem um ponto, ele funciona como uma alavanca para nós mastigarmos. Aí não sei se tu já percebeu, nós temos um dente aqui que é pontudo, né? Que a gente chama de canino, e ele serve para furar as coisas. Ele não serve para mastigar. Olha a distância que ele tá do músculo, ó. Ele está mais longe lá. E aqui eu tenho uns dentes que são ainda pontudinhos, mas servem só para fazer um corte parcial, né? São os dentes incisivos. Agora, quem mastiga são esses dentes que estão próximos aqui do músculo, que tem esse poder de... Então, a gente não deve forçar os dentes da frente. Pessoal que gosta de ficar abrindo garrafa com dente. Olha, isso é coisa de...
Ó, sei lá, viu? Não vou nem fazer comentários, tá bom? Você já entendeu, Vamos né? colocar assim, tem uma tecnologia para isso. Né? Professor, então posso abrir com o molar? Olha, sabe o que acontece? Tem uma alavanca já desenvolvida pelo homem que serve para abrir garrafa, tá legal? Não precisa fazer. Daqui a pouco o cara está abrindo lata com a boca, né? Pelo amor de Deus. Bom, quer fazer mais alguma observação, professor? Não, Além por enquanto da é isso, acho que a brincadeira. gente pode passar para o... Vamos passar para os ossos, então. Para que servem os ossos? Para que servem os ossos? Já dei algumas dicas aí. Vamos escrever no chat, 1 minuto? Para que servem os ossos? Por favor. Muito bem. Professor, olha, muitos colocaram aqui para se movimentar, por exemplo, a Cassie, acho que é Cassie Mirey, a Yasmin, para nos sustentar e nos deixar em pé, Luiz Fernando, para nos dar sustentação, olha, muito bem, viu? Movimentação, força e sustentação corporal, foi o Cauã Souza. Deixa eu pular um pouquinho aqui, porque senão eu não falo dos últimos, né? Deixa eu ir lá. Professor, posso só fazer Tem uma a função interrupção? de proteger, ó, professora então, Francisca. Professora Francisca, justamente, né? Esses ossos aqui, eles têm a função de proteção, né? Eles têm os órgãos aqui internos, né? Musculatura lisa, né? Que a gente tem aqui, ó. Os movimentos peristálticos e tal, involuntários que eu falei, ficam protegidos aqui, o pulmão fica protegido por essa caixa, né? Mas também nós temos aí, né, professor Edjoel? Sim. Nós temos aí os músculos, os ossos longos, né? Isso. Olha só. Ó, tem os ossos longos. Tem uma animação aí para mostrar os ossos longos. Pode mostrar, ó. Aí você tem aí do calcanhar, você tem dos dedos, né? Você tem ossos longos, você tem ossos curtos, né? Que são esses pedacinhos que a gente tem no pé e na mão, a gente tem esses pedacinhos pequenininhos aí. Irregulares, são ossos que não têm muita simetria, eles são basicamente irregulares. Tem o osso do crânio também, que são planos, né? Tem aqui na mesa com o professor Edjoel, ó, o osso do crânio. Né? Nós temos ainda esses ossos aqui irregulares e são pneumáticos também, né? Eles têm diversos furos, né? Por onde passa o ar e tal. São as fossas do olho. Inclusive, né, professor, a gente chama seios da face. Seios da face. Que normalmente o pessoal acha que seio é isso aqui. Isso aqui, gente, é glândula mamária, tá? O seio, na verdade, são espaços, né? E aqui são seios da face. Daí que vem o termo sinusite, a inflamação do seio. Tá bom? E aproveitando, sinusite, né, professor? Sim. E o que a gente chama de tendinite? A gente chama de tendinite. Então, a tendinite é a inflamação do tendão. O que o tendão faz? Ele é a ligação do músculo, que a gente que já tinha falado para vocês, com o músculo. Tem uma próxima figura, tem essa, isso. Pode mostrar. Ó. Olha só, você tem ali um músculo, ó, e ele tem ali uma ligação com os tendões ao osso. Tanto que aí tem um exemplo ó, do bíceps. Olha o nome de outro músculo aí, né, professor? O bíceps. Bíceps e o tríceps. Nesse movimento que está representado aí, eu tenho o bíceps contraído, ele está fazendo um exercício ali com o massor, e o tríceps está relaxado. Pode voltar naquele slide, por favor, o do crânio, isso. Aí nós temos aí os ossos do crânio, que são
planos, nós temos esses aí que a gente chama de pneumáticos, temos ali a mandíbula, que eu já falei, e o maxilar, que estão ligados aí pelo masseter, né? Sim. Agora, se eu posso comentar alguma coisa sobre essa figura do crânio, olha que interessante, parece um mapinha, né? E cada rachadura dessa aí, na verdade, é um encontro de dois ossos diferentes. E quando a gente tem um encontro de dois ossos diferentes, a gente chama de articulação. Mesmo essa aí, que é uma articulação fixa. Tá? Mas se são encontros de dois ossos, são articulações. Lembrando que aí, né, você vai ter o que o pessoal chama popularmente aí de moleira, né? Por que acontece a moleira quando tem um bebezinho? Né, o que acontece é o seguinte, esses ossos do crânio aqui, eles vão precisar fazer o seguinte movimento. Eu vou colocar o microfone aqui só para explicar. Quando eles vão fazer esse movimento? Para passar pelo canal do parto. Tá? Por isso que o bebê nasce com moleira. E depois o crânio vai ser totalmente soldado, vamos dizer assim, porque aí não tem mais a necessidade de haver essa diminuição aí do tamanho para a passagem do parto. Tem toda uma adaptação, né, para o bebê, inclusive, ele tem mais ossos do que a gente, né, porque precisa ficar tudo dobradinho, né, professor? E eu queria te falar isso ainda, lembrando aí dos ossos, a gente ainda tem um tempinho, o osso, ele serve também como uma reserva de cálcio, né, e fosfato, e também serve, ele é um órgão produtor de sangue, não é, professor? Sim, ele é vascularizado, né? Todos os ossos longos, tá? Todos os ossos longos, um exemplo era aquele que estava na mão do professor. Esse aqui, ó. Isso. Todos os ossos longos, eles vão ter uma medula, né? A medula, é só você lembrar do ossinho do frango lá, quando você come uma coxa de galinha, que ele vai ter como se fosse uma esponjinha lá dentro. Aquela esponjinha é a medula. É ali que é fabricado o sangue. Mas o rádio e a una também, né? Tem. São esses Todos ossos que a gente tem. Esses ossos aqui eles são longos também, né, professor Edjoel? E sabe o que acontece que eu queria te chamar a atenção? É um aspecto mecânico dos ossos. Eles têm que ter uma certa elasticidade, né? Então, a gente tem os ligamentos, ainda além dos tendões, a gente tem os ligamentos. E o próprio osso, ele não pode ser extremamente rígido, né? Ele tem que ter, além desse movimento que o professor falou, né, que tem essa conexão, né? Eu tenho ainda os ligamentos, que é um tipo de um elástico que tem assim, que liga o osso com o osso aqui e tal, para ficar preso e tal. Mas o próprio osso, ele tem que ter uma capacidade elástica, né? Porque imagina, se você tiver uma estrutura totalmente rígida, quando você faz um movimento, por exemplo, mesmo de andar, você vai andar, tem que ter um amortecimento, porque quando você vai correr, você já ouviu falar disso? Quando você está correndo, há uma tensão do seu peso sobre o joelho, sobre a sua perna, e é por isso que você deve ter respondido aí com o músculo mais forte, são os da perna, você que respondeu isso, porque faz sentido, porque faz muita força. Vou te dar um desafio, então, pensando em músculo. Posso fazer um comentário? Pode, antes do chat, pode, assim, professor? São dois comentários, na verdade. Se você observar isso aqui, você está vendo que tem um esqueleto pendurado e o outro é mais fixo? Então, esse que é mais fixo, que é aqui no centro, a gente chama ele de esqueleto axial. Então, o nosso esqueleto se divide em duas partes. O outro nome para pendurado é apêndice. Então, o outro esqueleto, que são nossos membros, a gente chama de apendicular. E outra curiosidade, essa parte de cima aqui onde ficam os ombros, essa parte de cima aqui a gente chama de cintura escapular. E a parte de baixo, cintura pélvica. Então, nós temos duas cinturas. Até porque os animais quadrúpedes, né, isso fica bem mais claro do que na gente. Mas então nós temos a cintura em cima, que é a cintura escapular, e embaixo a gente tem a cintura pélvica. Então, não são só os quadrúpedes que têm duas cinturas. Né, não, nós também temos. Nós também temos. Ó, vamos fazer uma interação rapidinha de 1 minutinho só, que é um desafio assim, ó. Vou imaginar que você tem um peso de 4 quilogramas e você vai segurar em duas posições. Volta aqui para mim só um minutinho. Ó. Você vai segurar assim, que eu já mostrei no desenho lá e tal, qual é o músculo que está requisitado, e você vai segurar um peso de 4 quilogramas assim com o braço esticado. Tudo bem? Ó, com o braço esticado assim e com o braço assim. Com o braço esticado. Mostra o desenho então. Vamos colocar no chat. Ó. Vamos supor que você vai... Na pergunta, por favor, desculpa. Ó, vamos supor que você precise retirar um objeto de 4 quilogramas de cima de uma mesa e usando apenas uma das mãos, um dos braços, e mantê-lo suspenso, nessas duas posições que eu coloquei. Como o seu corpo atua para retirar e manter um corpo suspenso, usando apenas uma das mãos? Aí eu queria que você refletisse com você aí, rapidinho nisso daí.
Volta para mim, volta para mim. Desculpa, era para o chat ficar aberto. É claro que você já deve ter sacado que o que a gente tinha colocado como desafio é assim, quando você segura alguma coisa assim, você tem mais firmeza. Se você estica o braço, como os músculos requisitados são diferentes, você cansa mais rápido. Isso tem a ver com o mesmo princípio que eu falei para vocês, de estar mais próximo do músculo e requisitar músculos diferentes. Está na figura aí, enquanto a gente vai mostrando a figura, infelizmente a aula acabou, a gente vai ficando por aqui, né, professor Edjoel? Sim. Mas valeu aí, olha, tem os dois músculos que a gente vai mostrar, e continua aí, né, o esquema, né, professor Edjoel? Quer falar? Então você pode contar para a gente aí o que você achou desta aula que acabou de assistir. Tá? Então, olha só que legal. Agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Você pode usar o QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar a sua avaliação e seus comentários. Um abraço para vocês. Valeu, gente.